Olá, queridos acadêmicos e acadêmicas. A concepção da educação coloca em prática a teoria do conhecimento. E o processo de conhecimento precisa de sujeitos que interajam, que socializem o que sabem para todos aprenderem o que não sabem. Mas o conhecimento não tem nada a ver com a simples transferência do conhecimento. Porque além de transmitir informações, saberes, o educador transmite no seu ensinar a paixão pelo que está apresentando aos seus educandos. E para que esse processo seja realmente efetivado, o educador precisa saber sobre os instrumentos metodológicos que vão ajudar na sistematização do conhecimento. Assim como o padeiro necessita de seus instrumentos para produzir o pão de cada dia, o educador também precisa de instrumentos metodológicos para guiar a sua prática pedagógica. E quais são esses instrumentos metodológicos que orientam a prática pedagógica? Instrumentos metodológicos: A observação, B, o registro reflexivo, C, o planejamento, D, a avaliação e o replanejamento. Pois bem, a observação é uma das formas de se construir o conhecimento. E para que isso aconteça, ela exige atenção, estudo e reflexão sobre os sentidos e significados do que se está observando. Ou seja, o educador precisa saber o que vai observar para poder direcionar a aprendizagem do educando, a dinâmica com que o grupo constrói a aula e o próprio ensinar do professor. Pois além de ser um instrumento de formação do educador, essa capacidade aprimora a prática pedagógica, porque através dela faz um diagnóstico constante de seus educandos. Vamos retomar o que Vygotsky escreveu. A observação diagnostica o que cada um e o grupo sabe, zona real do conhecimento, e o que ainda não conhece, zona proximal do conhecimento. Portanto, queridos alunos e alunas, o desafio é fazer com que o educando tenha consciência da sua própria aprendizagem, alicerçando a construção da sua autonomia. O registro reflexivo é o aprimoramento do pensar. É a síntese da aula que obriga a priorizar o estudo numa ação contínua de análise, interpretações e fundamentações do próprio pensamento. Assim, o educador estará resgatando o sentido da sua tarefa educativa. Conhecer para quê? Assim, é necessário resgatar o sentido do conhecimento para compreender o mundo em que vivemos, para podermos transformá-lo. O planejamento é a ligação entre o que será proposto pelo professor e o que será efetivado pelo aluno. É claro que ao planejar uma ação educativa, é preciso ter clareza dos objetivos e saber quais ferramentas serão utilizadas para alcançar os objetivos propostos. O planejamento também deve incentivar os educandos a extrapolarem a simples reprodução do conhecimento, ou seja, que permita o questionamento, a refutação ou aceitação de um conceito como a verdade absoluta. Por isso, o planejamento pode ser entendido como um processo que equilibra meios e fins, recursos e objetivos, visando ao funcionamento de instituições. A avaliação é um processo contínuo de rever, refletir e reconstruir a prática pedagógica. A avaliação retoma os pontos do planejamento e verifica todo o processo experienciado, seus impasses e sucessos, o que foi ou não alcançado, para depois constituir o planejamento da aula seguinte. É importante ressaltar que a avaliação não é só para o educando, mas também para todo o colegiado, pois todos que participam da instituição escolar fazem parte do processo da aprendizagem dos educandos. E é a partir da avaliação que o educador poderá retomar o replanejamento da sua atividade pedagógica. A avaliação é um dos instrumentos metodológicos do professor.
é um processo que avalia o caminho que se dá para a efetiva aprendizagem. O replanejamento é o momento em que o professor reflete sobre a sua prática pedagógica, o que deu certo, o que não deu, que metodologia foi mais adequada, qual foi o formato de aula criativa e sobre outras ações cotidianas. Ele é fundamental para a retomada de decisões acerca da assimilação ou não do conteúdo trabalhado em sala de aula. Assim, o replanejamento acontece através de um fazer pedagógico impulsionado pela busca do que queremos e ainda não temos. Bem, queridos alunos e alunas, por hoje é isso. Até a próxima!